Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina Planejamento Empresarial, tá? Esta nossa primeira aula será uma aula que trará aí alguns aspectos conceituais sobre a nossa disciplina. Esses conceitos são muito importantes para que você possa aí compreender ao longo da disciplina todo o processo de planejamento empresarial. Então, fique atento, tá bom? Anote os detalhes, porque eles podem muito te ajudar na hora de resolver as nossas atividades, ok? Vamos lá, então, para o conteúdo que nós vamos estudar agora. Origem da estratégia, planejamento estratégico, tático e operacional. Os objetivos da nossa aula são os seguintes: conhecer a origem da estratégia, distinguir os tipos de planejamento estratégico, tático e operacional e apresentar os conceitos de planejamento estratégico. Então, nós esperamos que ao final dessa aula você tenha aí alcançado esses objetivos, ok? Vamos lá, começando então de onde surgiu a estratégia, né? A estratégia ela é originária do grego strategos e a palavra estratégia significa a arte do general, pois há mais de 2000 anos na Grécia, os estrategos eram os generais dos exércitos e o objetivo da estratégia era o quê? A vitória. Então você vê aí que essa estratégia que teve uma origem aí, né? Aí a arte do general, uma origem aí militar, podemos dizer assim, ela foi adaptada, ela foi inserida no contexto das organizações, tá? E nós vamos estudar então aqui, é claro, né? Quais são as estratégias que as empresas adotam na hora de estarem aí realizando o seu planejamento, tá bom? Continuando aqui, a origem da estratégia, né? Arte militar de escolher onde, quando e com quem combater. Arte de aplicar os meios disponíveis com vista à consecução de objetivos específicos. Arte de também explorar condições favoráveis com o fim de alcançar objetivos específicos. Tomar a iniciativa de seu inimigo, concentrar forças em um ponto decisivo, economizar recursos para a redução dos gastos, manter a cadeia de comando. Vocês estão vendo aqui, então, aspectos originários da estratégia, onde ela se aplica, né? Nas empresas, nas organizações, né? Isso aqui, sem dúvida, é muito importante para que nós possamos, então, compreender ainda mais essa nossa disciplina, né? Veja só que nós temos outros aspectos. Coordenar suas tarefas para alcançar a máxima eficiência. Manter segredo até que seja tarde para a reação, né? Empregar elementos inesperados, tais como velocidade, a criatividade, a audácia. Manter seus planos tão simples quanto possível para completar a sua tarefa. Escolher estratégias flexíveis a fim de adaptar-se às mudanças de condições. Manter moral alta, mesmo em face dos reveses. Novamente, aqui apresentamos, então, outros aspectos que dizem respeito às estratégias, tá? E aqui eu achei um bem interessante para comentar com vocês sobre manter seus planos tão simples quanto possível para completar a sua tarefa. Mais na frente, na nossa disciplina, vamos compreender que o planejamento, ele precisa ali apresentar o objetivo daquela ação, daquela tarefa, e esse objetivo precisa ser algo simples, alcançável, dentro da realidade da organização, tá? Então, os planos, eles precisam ser simples e fáceis de serem realizados, ok? Quando um plano é muito complexo, ele precisa ser aí divididos em pequenas ações, em pequenas tarefas, para que passo a passo aquele gestor, o colaborador, consiga ir desenvolvendo aí até alcançar o seu objetivo maior.
tá? Então, esses conceitos, eles foram introduzidos na administração de empresas a fim de auxiliar as organizações a serem o quê? Competitivas, né? Então, desde a sua origem na Revolução Industrial, as organizações passaram por evoluções por conta do progresso das tecnologias, o que aumentou a concorrência e a necessidade das empresas buscarem diferenciais para sobreviver, né? Então, isso aqui é um conceito apresentado por Paixão, 2012, né? Esse autor aqui que trouxe aí de uma forma muito simples e clara para nós a importância, a relevância das estratégias dentro das empresas, né? Principalmente nos nossos dias em que a tecnologia vem cada vez mais se desenvolvendo, avançando, as empresas precisam adotar estratégias para se manter no mercado, que dirá agora a nossa realidade, em que ainda estamos vivenciando um período de pandemia, em que muitas empresas, infelizmente, tiveram que fechar suas portas. É claro que cada uma teve aí o seu motivo, sua razão, mas certamente pode-se dizer que faltou, sim, estratégia para outras, porque nós vimos que muitas empresas conseguiram se adaptar, se adequar a essa nova realidade, fazendo uso de quê? De estratégias, né? Para não perder seus clientes e para se manterem no mercado, tá? Então, estratégia é algo fundamental no planejamento de uma empresa, ok? A estratégia é o conjunto coerente de decisões e de ações organizacionais que tem como função essencial a adequação entre a organização e o ambiente. É como nós vamos atingir um resultado. Tem a ver com a capacidade de definir uma direção e apontar a empresa nessa direção. Como eu estava falando para vocês, muitas empresas tiveram que desenvolver novas estratégias, né, diante da nossa realidade atual. Então, essas empresas precisaram adequar as suas ferramentas de trabalho, por exemplo, tiveram que se adaptar com os horários de atendimento também, as suas formas de atender o cliente, muitas tiveram que aí fazer uso do delivery, né? Muitas das vezes aquelas empresas nem estavam adaptadas, nem fazia parte da identidade da empresa, né, aquele atendimento, mas se diante do contexto em que elas estavam inseridas, precisaram então definir novas estratégias, né? Um novo rumo para que a empresa pudesse então se sustentar, se manter, né? E o planejamento, o que vem a ser? Planejar é ter uma visão de futuro, mostrando aos gestores onde a empresa deve chegar e com quais recursos, auxiliando na tomada de decisão, proporcionando a garantia do alcance dos objetivos planejados e, consequentemente, o sucesso nos negócios. Todos nós planejamos. Planejamos quase tudo que pretendemos fazer, desde as tarefas mais simples às mais complexas, né? Planejamento nada mais é do que você pensar, do que refletir e estabelecer o melhor caminho a percorrer antes de agir. E olha que interessante esse provérbio chinês. Todas as flores do futuro estão nas sementes de hoje. Então, esse provérbio é muito interessante, está muito relacionado ao planejamento. E nós planejamos nas menores ações, as mais simples do nosso dia a dia, o planejamento está inserido, tá? E que dirá uma organização, uma empresa sem planejamento, certamente estará fadada ao fracasso, né? Se nós, no nosso dia a dia, precisamos planejar, precisamos anotar as nossas ações, registrar quais são os nossos objetivos, o que nós vamos fazer para alcançar esses objetivos, como nós vamos nos organizar, né? Não basta você falar, eu sei qual é o meu objetivo, eu sei o que eu preciso fazer. Sim, mas você já organizou essas ações, né? O que vem vir primeiro, o que vem depois, né? O que é consequência do anterior, tudo isso tem que ser organizado, tem que estar ali na ponta do lápis, você tem que estar sabendo, né? Porque daí você vai seguindo, realizando uma por uma, até que o seu objetivo será alcançado. Mas sem o planejamento, certamente você não vai conseguir,
tá bom? Então, precisa sim inserir o planejamento aí naquilo que você pretende fazer no futuro. E se você é um gestor você já atua aí como de repente um pequeno empresário, né, ou um grande empresário, com certeza a sua empresa precisa também de planejamento, tá ok? Com as organizações, como falei antes, não é diferente, né? Todas as organizações precisam de planejamento para sua gestão, sejam empresas privadas, organizações públicas ou até mesmo as do terceiro setor, né? Você sabia que a falta de um planejamento prévio é um dos principais fatores que levam as empresas à falência nos primeiros 5 anos de vida? Sim, com certeza. Por quê? Porque muitas das vezes as organizações, elas começam iniciam as suas atividades, né? Principalmente há pequenos empresários que têm um determinado sonho e muitas das vezes conseguem ali aquele recurso, aquele capital inicial para investir, mas não realiza nenhum tipo de planejamento, né? Não faz nenhum tipo de pesquisa, como por exemplo, quem são meus concorrentes, né? Quem vai ser o meu público-alvo? Com que eu vou mexer mesmo? O que vai ser a minha principal atividade, né? Quais os custos que isso vai me trazer, né? Então, assim, isso tudo você identifica aonde? Na fase do planejamento, né? E por falta de um bom planejamento, às vezes de nenhum planejamento, muitas empresas aí simplesmente acabam fechando as portas, porque não basta você fazer aquilo que você gosta apenas, você precisa também se organizar, planejar, pensar em cada detalhe, né? Porque senão o seu concorrente que planeja e que traça estratégias, ele vai sair sempre aí na sua frente, né? Vamos lá. Então, quais são as causas mortes de acordo com o Sebrae, né, das empresas nos primeiros 5 anos de vida? Vejam só a maioria esmagadora, que 46% não sabiam o número de clientes que teriam e os hábitos de consumo desses clientes, né? Ou seja, não fizeram uma pesquisa inicial, né? 39% não sabiam qual era o capital de giro necessário para abrir um negócio. Acha que apenas com a cara e a coragem vai dar certo. 38% não sabiam o número de concorrentes que teriam. 61% não procuraram ajuda de pessoas ou instituições para a abertura do negócio. 55% não planejaram como a empresa funcionaria em sua ausência. E 55% também não elaboraram um plano de negócios. Gente, não tentem somar essas porcentagens, elas não vão fechar em 100%. Por quê? Porque essa pesquisa do Sebrae, ela tinha a intenção de identificar as principais situações, os principais aspectos, né, que fazem as empresas aí fecharem, né, antes do tempo, aí nos seus primeiros 5 anos de vida. E vários aspectos foram levantados na pesquisa e por isso nós temos aqui essas porcentagens, ok? Mas vejam só que todas elas começam com o não. Não sabiam o número de clientes, não sabiam o quanto era o capital de giro necessário, não procuraram ajuda, não planejaram, não elaboraram um plano de negócio, ou seja, faltou o quê? Resumindo em uma palavra, planejamento. Tá? Então, é necessário, fundamental para toda e qualquer empresa o planejamento. E aí nós vamos estudar que existem vários tipos de planejamento, tá? Nós vamos falar sobre cada um deles ainda nessa aula, ok? Vamos começar aqui definindo os princípios do planejamento, tá? Princípio da contribuição aos objetivos, né? O planejamento ele deve sempre visar o objetivo máximo da empresa. Precisa estar alinhado com o objetivo da empresa, ok? No processo de planejamento, deve-se hierarquizar os objetivos estabelecidos e procurar alcançá-los em sua totalidade, né? Isso aqui nada mais é do que você estabelecer suas prioridades. Meu objetivo é esse. E qual é a prioridade deles? Então, é nesse sentido. Princípio da precedência do planejamento, correspondendo a uma função administrativa que vem antes das outras, né? Organização, gestão de pessoas, direção, controle, tá? Princípio das maiores influências e abrangência. O planejamento pode provocar uma série de modificações nas características e nas atividades da empresa.
Princípio das maiores eficiência, eficácia e efetividade. O planejamento deve procurar maximizar os resultados e minimizar as deficiências apresentadas. Então, como vocês veem aí, nós temos aqueles princípios que são relativos ao planejamento. E aqui nós vamos começar a explicar sobre os tipos de planejamento, tá? E as suas especificidades. Vamos lá então. Primeiro dele é o objetivo planejamento estratégico, tá? Quais são as atividades, então, do planejamento estratégico? As atividades estão relacionadas à gestão e ao planejamento estratégico, que é um planejamento mais geral, mais amplo. Abaixo nós temos o planejamento tático, que está relacionado à implementação, né? E o controle da gestão, ok? Que é realizado através de quê? Dos programas e dos projetos. E temos aí o planejamento operacional, que está relacionado às atividades aí já de execução e controle das atividades, dos processos, tá? Então, conhecendo um pouco mais sobre cada um deles, veja só quais são as características desses tipos de planejamento. O planejamento estratégico é um conjunto sequencial da análise e escolhas que podem aumentar a probabilidade de uma empresa escolher uma boa estratégia. Inclusive, nós indicamos para vocês aqui, esse texto foi extraído do livro A Arte da Guerra e fica como indicação para a leitura, tá? Ele é muito importante. O planejamento estratégico é amplo, abrangente e de longo prazo, ok? Isso é uma característica muito importante. Considere que a empresa X de serviços resolve aí expandir suas atividades. A disponibilidade de mão de obra especializada exemplifica uma responsabilidade do planejamento estratégico. O prazo de um plano estratégico varia de acordo com as características da empresa, tá? Então, numa empresa, por exemplo, de pequeno porte, o planejamento estratégico, ele vai ter uma durabilidade aí, né, de 2 a 3 anos, tá? Já numa empresa de médio e grande porte, o planejamento estratégico vai de 5 a 10 anos e muitas das vezes, a depender do tamanho da empresa, esse prazo aí ultrapassa os 10 anos, vai lá para os seus 15. Então, acontece o quê? Que o planejamento estratégico, ele é amplo, né? Ele é um objetivo muito maior, então tudo vai girar em torno desse objetivo maior da empresa, né? Por exemplo, uma empresa que tem apenas uma unidade, ela quer expandir. Você acha que qual planejamento será desenvolvido nesse momento? Será um planejamento ali já tático, né? O operacional? Não, ela vai expandir, ela vai abrir mais uma unidade, é algo que precisa, vai levar um certo tempo, precisa ser feito pesquisas, levantamentos, né? Pesquisas de mercado, então isso vai demandar um certo tempo e é algo muito maior, muito grande da empresa. Então, não pode ser executado, por exemplo, na semana que vem, né? Vai levar um tempo, portanto, será um planejamento estratégico, ok? Então, é bom que vocês gravem isso daí, porque é uma característica muito importante do planejamento estratégico, é o tempo que ele leva para ser desenvolvido, né? E também aí a sua abrangência, ok? Vamos lá. O planejamento estratégico de uma empresa, ele deve, em primeiro lugar, estar orientado pela estratégia corporativa, que é traduzida pela missão e visão. E depois outras etapas vão ser aí elaboradas. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que o planejamento estratégico precisa estar alinhado à missão e à visão da empresa, ok? Então, o que precisa ser feito, então, nas próximas etapas? Primeiramente, a declaração da missão. Qual é a missão da empresa? Qual é a sua visão? Quais são os seus valores ou políticas, certo? Depois, a análise do ambiente interno, né? Identificar o quê? Seus pontos fortes, fracos, né? Da organização e também do ambiente externo a ela, que apresentam aí ameaças e oportunidades, né? E aí nós estamos falando do quê? Da análise de SWOT, né? Então, que nós iremos abordar isso daí numa futura aula, tá? Precisa ser feito também a formulação dos objetivos e metas, a definição das estratégias, a implementação do plano estratégico, o controle e o feedback, que ficam por último, ok? E nós temos aqui, então, o processo do planejamento, tá? Essa figurinha, ela representa muito bem
como que acontece esse planejamento estratégico, tá? Essas etapas que vocês estão vendo dentro dessa figurinha, elas visam responder às questões fundamentais, né? O que fazer? O que a empresa vai fazer? Por que a empresa vai fazer isso? Como ela vai fazer? Quando ela vai fazer? Onde a empresa quer chegar com isso, tá? Então, essas questões, elas são fundamentais durante o processo do planejamento estratégico. E aí, agora nós vamos falar dos planos táticos, né? Planejamento tático, que é uma etapa, são etapas, né? Ou passos que serão seguidos para colocar em prática o que foi definido no planejamento estratégico, tá? Então, primeiramente, nós precisamos elaborar o planejamento estratégico e logo depois, então, vamos partir para o planejamento tático, né? Que ele é feito pelos setores ou departamentos e ele é realizado em médio prazo. Por exemplo, né? As normas de recrutamento e seleção de pessoal. Olha só, gente, dei um exemplo para vocês do que é um planejamento estratégico. Falei sobre uma empresa que quer expandir, quer abrir mais uma unidade, aí o que viria a ser? Veja, sim, que é uma abrangência maior. Agora nós estamos trazendo um segundo exemplo. Qual vai ser a política de seleção dos novos funcionários desta empresa? Vocês conseguem perceber que esse é um planejamento menor do que o fato de querer abrir mais uma unidade? Com certeza é menor. E o prazo de realização do planejamento tático também é menor, com certeza. Porque se para abrir uma nova unidade eu preciso aí de uns 2 anos, vamos dizer assim, já o planejamento tático a depender do tamanho da empresa, né, pessoal? Lembra aí. Então, o planejamento tático para a seleção dos novos funcionários, eu posso demorar, por exemplo, aí uns 4, 5 meses, mas vejam só que a abrangência já é menor, tá? Então, vamos aqui, ó, continuar com as características do planejamento tático. A fim de auxiliar a empresa, né, isso aqui é um aspecto do planejamento tático, tá? A fim de auxiliar a empresa a atingir seus objetivos, as áreas funcionais deverão desenvolver seus planos, suas estratégias que serão repassadas, tá? Essas estratégias, elas são bem mais detalhadas do que as organizacionais, tá? Como um horizonte de tempo menor e devem reforçar a estratégia competitiva. E aqui nós temos exemplos de estratégias que são definidas no planejamento tático, que é a estratégia genérica, estratégias de marketing, de recursos humanos, de finanças e de produção. Então, você vê que cada setor, cada departamento está aí definindo a sua estratégia de trabalho, tá bom? E aí, pessoal, nós temos aqui no nosso material que para que um plano tático seja eficaz, ele deve apresentar o quê? Metas de médio prazo, né? Ações a serem realizadas para alcançar as empresas, né? Que é o passo a passo, tá? Ações a serem desenvolvidas para criar um ambiente motivador, recursos e procedimentos necessários para a implantação, resultados finais esperados e quem são os responsáveis para executar e implementar esse plano, tá? Então, um plano tático precisa apresentar esses aspectos aqui. Continuando aqui o nosso planejamento operacional, vocês vão identificar que ele já é diferente, tá? Ele é um planejamento específico que abrange cada operação ou atividade projetada a curto prazo, o que envolve uma tarefa ou uma atividade, tá? Então, o planejamento operacional, ele é muito específico, sabe por quê? Porque ele se refere às tarefas que são aí do dia a dia, né? Que podem normalmente ser realizadas pelos operários de uma empresa, né? Que estão em maior número e localizados aí na base da pirâmide, né? Daquela hierarquia organizacional, tá? Então, essas tarefas, elas são realizadas em um curto espaço de tempo, podendo ser aí imediatas, durar horas, dias ou até meses. Então, como falei para vocês, aqui nós temos agora o planejamento operacional, que ele já tem uma peculiaridade, né? Ele é realizado aí num espaço de tempo muito menor. Por exemplo, ele pode ser realizado através de atividades cotidianas, tarefas cotidianas, tá? E ele normalmente é realizado por quem? Pelos operários, as pessoas que estão ali,
que põe a mão na massa, né? Que faz as coisas ali acontecerem mesmo dentro da organização, tá? Então, uma característica do planejamento estratégico é que ele está lá no topo da pirâmide, o planejamento estratégico, e ele é realizado por quem? Pelos gestores. O planejamento tático está ali no meio da pirâmide e ele é realizado por quem? Pelos chefes de departamento, tá? Chefes de setores, tá? E o planejamento operacional está na base da pirâmide e ele é realizado pelos funcionários ali, pelos os operários daquela empresa, tá? E também acontece num espaço de tempo muito mais curto, ok? Então, quais são as principais características aí do planejamento operacional? Ele é projetado para curto prazo, para o imediato e lida aí com a rotina diária, né, ou semanal da organização. Envolve as tarefas, atividades aí isoladamente, né? E preocupa-se com o alcance de metas específicas. Ele é definido no nível operacional para cada tarefa, né, ou atividade. E ele é voltado para a eficiência na execução das atividades, tá? Então, você vê aí um objetivo maior da empresa sendo destrinchado em vários tipos de planejamento, tá? A empresa define o seu principal objetivo, que vai estar alinhado com a sua missão, com a sua visão, com os seus valores, e através desse objetivo maior, a empresa então passa para o segundo momento, que é o seu planejamento. E aí vai construindo aquela pirâmide que falei para vocês, né? Os gestores, os diretores começam a fazer um planejamento amplo, que se chama planejamento estratégico, que ele é um pouco mais demorado, depois vem para o meio, né? O planejamento tático e o operacional, tá? Então, nós temos aqui esse resuminho para vocês. Não vou fazer leitura disso aqui, porque já é exatamente aquilo que nós explicamos anteriormente. Aqui está a pirâmide, para que vocês possam visualizar como ela fica aí organizada dentro do planejamento, tá? Isso aqui é muito importante para que vocês consigam aí compreender melhor o mercado, né? As empresas e também para que vocês consigam ter êxito também na nossa disciplina. Bem, pessoal, nós chegamos ao fim da nossa disciplina e nós temos aqui sempre no final da nossa aula um slide só com as nossas referências utilizadas. Vocês podem estar aprofundando o conhecimento aí, fazendo leitura desses livros. Eles estão disponíveis no Minha Biblioteca, dentro do SWAP, tá? Então, vocês podem acessar, procurar ali. Eu gostei tanto desse assunto, professora, estou planejando aí fazer um trabalho sobre isso. Vai lá, entra na Minha Biblioteca, procura o livro direitinho, faz a leitura, tá bom? E eu tenho certeza aí que você só tem a ganhar com isso, tá bom? Gente, muito obrigada. A gente se vê então na nossa próxima aula, unidade 2, aprofundando mais ainda aí a nossa disciplina de planejamento. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.